Seja super bem-vindo aí nessa nossa terceira palestra, nossa terceira e última palestra do dia. Tenho absoluta certeza que a gente vai fechar com chave de ouro. Eu acho que os comentários do Caio, na sequência, falam tanto sobre isso. Eu vou me permitir até cortar algumas questões aqui, porque é claro que, como eu comentei, esse para a gente é um seminário muito importante. É um seminário onde a gente marca aí um início de discussão de política de investimentos num cenário que é um cenário extremamente desafiador. Então, contar um pouco aí com a sua visão, contar um pouco aí com as suas informações para a gente é um grande privilégio. Estamos todos, obviamente, ansiosos e muito honrados por toda aí, pelo seu tempo, né, esses próximos 30 minutos, até que a gente comece obviamente, a utilizar um pouco do tempo aí para fazer algumas questões. Eu vou me permitir aqui, Newton, passar rapidamente algumas informações sobre a sua expertise para a gente poder dar essa introdução aí na sua participação. Newton Rosa é formado em Economia pela FEA-USP, com mestrado em Economia pela PUC São Paulo. Atua no mercado financeiro há mais de 30 anos como economista voltado às áreas de Asset Allocation e Tesouraria. Newton trabalhou no Unibanco, no Citibank, Multiplique e atuou como consultor econômico na MCM Consultores Associados por 5 anos, antes de ingressar na Sul América, que hoje é sua casa, como economista-chefe e responsável pelo departamento macroeconômico. Newton, mais uma vez seja bem-vindo. Eu até queria colocar uma questão aqui. Nas perguntas anteriores, nas discussões anteriores, nós nos pautamos justamente por todos esses desafios que a gente vem enfrentando nessa mudança de cenário bastante abrupta. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que essa mudança ela foi significativa o suficiente para exigir que a gente fizesse algumas alterações de portfólio, né, para que a gente ficasse, obviamente, antenado nessas mudanças que ocorreram, para aproveitar as oportunidades, mas, claro, olhando num horizonte um pouco mais de longo prazo e tentando fazer essa política de investimentos, né, tentando discutir esse início de revisão de política de investimentos, a gente sabe que 2022 exigirá que a gente tenha ainda mais ativismo, que a gente ainda esteja cada vez mais ligado naquilo que vai acontecer, né, nos temas que virão aí nesses meses de 2021 e, obviamente, 2022, que a gente está falando agora. Então, Newton, tem a palavra. Mais uma vez, agradeço. Vou fechar minha câmera. Volto no final da sua exposição com as nossas perguntas aqui dos participantes do Q&A. Muito obrigado. Ok, eu vou pedir, então, para Gil já está colocando aí os slides. Eu vou usar esse meu tempo, né, para dar uma panorama rápido aí sobre a economia internacional e depois falar sobre a economia brasileira. Daí a gente abre para as perguntas. Primeiro, eu quero agradecer muito esse convite muito me honra e reforço aí, tem a difícil tarefa aí de suceder aí a palestra do nosso amigo aí, que foi muito bom aí, o nosso economista-chefe da XP, né? Vamos lá, então, para o início. Falando da parte internacional, a nossa visão, nós estamos, depois de a gente assistir ao longo do início desse ano aqui, um forte crescimento da economia global, né? Nesse slide aí, eu tento mostrar o crescimento da economia global pegando aí o indicador de atividade econômica calculado pelos índices de gerentes de compra da Markit e da ISM, né, eles dão uma boa proxy aí de como é que está andando a atividade econômica em termos mundiais, né? A economia acelerou bastante no início nos primeiros meses desse ano, por conta seja do avanço da vacinação nos países avançados, seja também por conta dos generosos pacotes fiscais, principalmente adotados nos Estados Unidos, de transferência de renda, né, que deram um impulso na economia, as respectivas economias. Então, o mundo cresceu e agora o que a gente está vendo é esses efeitos se dissipando,
né? E ainda você está enfrentando uma série de obstáculos criados pela própria pandemia. O principal dele, sem dúvida alguma, é a desorganização da oferta, que tem gerado aí uma brutal escassez de insumos, né, de componentes eletrônicos, principalmente, que acaba levando aí uma paralisação e semi-paralisação de atividade industrial em todos os países. Então, esse indicador, essa desaceleração que ele está mostrando, veja que o último dado de setembro é de 55, isso está bem acima dos 50 pontos, quer dizer, está ainda num ritmo de expansão bastante relevante, né, mas vem perdendo força, né? E o que vem sustentando a atividade industrial global é principalmente os países avançados, acho que no gráfico abaixo dá para ver isso, a linha amarela mostra que praticamente 100% da indústria do setor dos países avançados está rodando acima dos 50 pontos, isto é, está em expansão, enquanto que já o mesmo não aparece nos emergentes, apenas uma parcela deles está rodando acima dos 50 pontos. Os emergentes vêm sofrendo os efeitos aí de uma desaceleração da China, eu acho que uma parte dessa desaceleração que nós vamos assistir com mais eu acho que de forma mais acentuada nos próximos meses, reflete exatamente um enfraquecimento da economia chinesa, isso impacta os países emergentes e também entre os avançados impacta os países da Europa, né, onde que a Europa tem uma grande exposição na economia chinesa. Passando para o próximo slide, veja que, falando um pouquinho aqui dos Estados Unidos, o gráfico à esquerda, né, ele mostra a evolução do PIB trimestral, são as barras amarelas, né, e a linha azul é ele em termos anuais, né, em termos quadro trimestre contra quatro trimestre. Veja que ele começou a crescer, a economia americana começou a ganhar força ali no último trimestre do ano passado, né, passou a crescer aí a taxas analisadas em torno de acima de 6%, atingindo 6,7% no segundo trimestre. Isso reflete exatamente aquele impulso fiscal dado pelo governo, somado aí ao avanço da vacinação, permitindo aí uma maior reabertura da economia. E agora, no terceiro trimestre, a economia deu uma baita desacelerada, né? Cresceu só 2% em termos anualizados, e o que isso reflete? Reflete, primeiro, o efeito aí da desorganização do setor industrial, provocado pelos gargalos de oferta, né, prejudicando a atividade, levando a muitos setores até, inclusive, fechar temporariamente a sua produção, né? O consumo caiu, porque se dissipou todos os programas de transferência de renda para as famílias e para os desempregados, né? Conviveu no período com um novo surto de Covid-19 pela variante Delta, que afetou principalmente aqueles estados onde que o nível de vacinação era mais baixo. Isso implicou no fechamento de muitas atividades relacionadas aos serviços e, ao mesmo tempo, em que acabou afetando também o mercado de trabalho, né? Embora o setor de serviço estivesse abrindo muitas vagas, ele não conseguia preencher essas vagas porque havia uma certa resistência, e isso está começando a diminuir, mas ainda existe em grau menor, do americano de buscar emprego, de procurar emprego por conta aí do temor de se contaminar com essa surto de Covid, né, que está começando, felizmente, a diminuir. Inflação elevada, reduzindo aí a renda e a confiança do consumidor. Então, que se pensava no início desse ano que a economia americana ia crescer uns 7% esse ano, hoje já se fala num crescimento abaixo de 6%, em torno de 5,6%, e voltando aí para um crescimento de 4,1% em 2022. Tá? Passando para o próximo slide, a zona do euro, né? A zona do euro, ela vem correndo atrás do prejuízo, ela saiu na rabeira em relação à retomada da atividade pelos países avançados. Ela no último trimestre do ano passado e no primeiro trimestre dessa, ela foi muito afetada pela segunda onda da pandemia e, ao mesmo tempo, atraso em vacinação. Consequentemente, a atividade econômica caiu nesses períodos, né? O PIB foi negativo tanto no quarto trimestre quanto no primeiro trimestre. E a retomada veio exatamente com o avanço da vacinação, o maior controle da pandemia, o que permitiu aí a reabertura da economia. E veja que o primeiro gráfico, a sondagem da indústria e do serviço mostram atividades aí em patamares de expansão bastante elevados, inclusive em termos históricos, né? A confiança
elevada das famílias e das empresas, graças a esse quadro mais tranquilo que está se vivendo, né? E a política monetária do Banco Central Europeu permanece bastante acomodatista. Então, esses são os fatores positivos. Quais são os riscos que a zona do euro deve enfrentar para frente? Primeiro, o choque de oferta aí afetando a produção industrial, isso aí é um denominador comum em todas as economias, seja ela avançada ou emergente, quer dizer, todo o setor industrial global vai estar sendo afetado por esse processo de desorganização da oferta, né? Agora, a Europa sofre um problema sério de questão da energia, né? Ela tem praticamente aí, a única fonte de energia é o gás fornecido pela Rússia, né? Então, isso tem gerado uma alta muito forte dos preços da energia, o que tem levado aí uma alta também nas taxas de inflação. A inflação ao consumidor na zona do euro está praticamente em patamares aí que não se via desde 2008, né? Mas, por enquanto, o Banco Central Europeu sustenta essa política monetária acomodatista, expansionista. Ele acredita que a inflação é de caráter temporário, né? E que deve arrefecer lá na frente, né? Por outro lado, a China desacelerando, a China é um grande mercado para os produtos europeus, isso deve afetar o setor externo da zona do euro, né? É mais um fator aí que pode provocar uma desaceleração mais forte, principalmente da atividade industrial nos próximos meses. Trabalha com projeção de um PIB de 5% crescendo esse ano, mais ou menos em linha com o que a FMI vem projetando, e algo de 4,4%, que são, digamos assim, duas taxas de crescimento bastante expressivas se nós formos comparar com o padrão histórico da zona do euro, que crescia algo em torno de 1,8%, 2% aí antes da pandemia. Passando para o próximo slide, no próximo slide a gente fala da China, e eu acho que aqui é o grande problema, onde a grande questão aí que pode ameaçar, como o próprio Caio já colocou na exposição dele, né? A China, a economia vem perdendo força, né? Ela teve um ritmo de crescimento bastante forte no segundo semestre do ano passado. Ele, até nesse início de ano também, ele se sustentou ao ponto de levar com que o mercado trabalhasse com um crescimento em torno de 8,5% para o PIB chinês nesse ano e algo aí em torno de 6% para o próximo ano. A coisa começou a mudar de curso à medida que alguns problemas foram surgindo na economia chinesa. Primeiro deles, eu acho que o governo chinês, preocupado com o crescimento do setor imobiliário aí ao longo do ano passado, principalmente no segundo semestre, ele começou a pisar no freio da oferta de crédito. Começou a reduzir o crédito para o setor imobiliário. Isso acabou gerando um forte aperto de liquidez no setor, cujo resultado a gente está vendo aí várias empresas aí com problema de liquidez e próximo ao default, e eu acho que a Evergrande é o grande fator, né? Estima-se que o setor imobiliário na China pesa algo em torno de 29% do PIB, né? E esse problema não é um problema financeiro, isto é, ele, ao meu ver, ele não gera uma crise, não vai gerar uma crise bancária, uma crise sistêmica, né? Mas ele tem um impacto muito grande nas famílias chinesas, onde o imóvel é um patrimônio importante, né? É uma parcela importante da poupança do chinês. Então, uma desvalorização do imóvel pode levar a uma desvalorização aí do patrimonial das famílias chinesas e, consequentemente, ameaçar o já, digamos assim, fraco mercado de consumo da economia chinesa. Problemas de energia, está enfrentando um processo muito forte de escassez de energia, que está levado a racionamento em vários lugares, a paralisação de atividades de setores importantes, principalmente aqueles intensivos em energia. Isso está muito ligado ao compromisso que o governo tem em adotar aí um rígido programa antipoluição, visando aí principalmente as Olimpíadas de Inverno que ocorrerão em fevereiro de 2022. E, além do que, ele tem feito intervenções em vários setores, como setores de
tecnologia, setores de educação, e tudo isso acaba também afetando a atividade, a dinâmica da economia chinesa, né? E o governo tem uma política zero para o Covid, tem tolerância zero para o Covid, então qualquer sinal de Covid, que seja infecções de 6 pessoas, 7 pessoas, seja mesmo um número pequeno, ele fecha todas as atividades, fecha a cidade, fecha a província, se for o caso, né? E isso, é claro, tem impacto no setor de serviço, acaba enfraquecendo mais ainda. Resumo da história, né? Hoje, trabalha-se com o PIB crescendo algo em torno aí de 7,8%, 7,6%, nesse ano, e algo em torno de 5% para o próximo ano, né? E tem que estar aí de olho na economia chinesa, porque, sem dúvida, ela pode ainda surpreender para baixo, né? Passando para o próximo slide, aí é só para ilustrar, vejam a questão da energia, não é só uma questão local, né, não é nossa, vejam no gráfico à esquerda mostra os países emergentes, ali a linha verde é o Brasil, é o que mais está sofrendo aí com o problema da energia por conta da escassez de chuvas, né, e o nosso sistema hídrico praticamente quase próximo do colapso. Graças a Deus voltou a chover novamente agora em outubro, esse dado aí é até setembro, mas veja que nos países avançados também a questão é muito séria da questão energética. Vários fatores, digamos assim, combinados, acabaram resultando nesse cenário mundial de escassez energéticas, né? Principalmente a questão aí desse compromisso, né, com descarbonização, né, com combate à poluição que está se tomando formas no mundo. Isso levou vários países aí a desativar termoelétricas movidas a carvão, como aconteceu na zona do euro, a usinas termonucleares, como aconteceu na Alemanha, né? Mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, o gás que poderia ser produzido através da shale gas, em termos da produção de xisto, também não, mesmo com os preços do petróleo nesse patamar, também não foram para frente. E, além do que, os investimentos em petróleo e gás diminuíram significativamente. Consequentemente, numa situação como essa, né, há uma escassez de forma geral aí de materiais energéticos. Consequentemente, isso está levando os preços da energia para patamares bastante elevados. A gente pode ver no gráfico no slide seguinte, né? No slide seguinte, a gente tem os preços ao produtor, nesse gráfico à esquerda, colocado dos Estados Unidos, da zona do euro e da China. Veja que todos eles estão em 2 dígitos, né, gerando aí, captando, primeiro, essa pressão dos altos custos da energia, e segundo, né, o problema de descompasso entre oferta e demanda, onde a oferta foi muito prejudicada aí pela pandemia, né, gerando uma escassez forte de insumos, e você tem uma demanda que está subindo, que está aumentando, graças à reabertura da economia permitida aí pelo maior controle que a gente tem da pandemia. Então, esse descompasso, esse desequilíbrio entre oferta e demanda acaba também pressionando os preços num ambiente em que os custos também de energia também estão subindo, né? Veja o gráfico à direita, os preços das commodities, como subiram forte a partir de meados do ano passado, né? Tanto os alimentos quanto metais, hoje já praticamente, digamos, já toparam, né? Então estão estabilizando, e quem vem se beneficiando dessa crise energética aí, e essa escassez de fontes alternativas de energia é o petróleo, né? Então o petróleo vem subindo e vai continuar subindo, já quem admita aí o barril atingir $100 nos próximos meses aí para o petróleo tipo Brent, tá? Passando para o próximo slide, inflação subindo, né? Consequentemente, os bancos centrais já começam a se movimentar para reduzir os seus estímulos, suas políticas monetárias estimulativas. Então, os juros dos papéis longos, dos títulos longos no mundo, vem subindo, já captando esse momento aí em que você vai ter uma mudança do sinal da política monetária. Vamos sair de um ambiente altamente estimulativo, de alta liquidez, né, e passando aos poucos por uma redução dessa liquidez, como o próprio Fed já anunciou ontem, né? O Fed vem diminuindo
o seu QE, né, redução dos seus programas de ativos de 15 bilhões por mês, né, mas ainda não está pensando em subir juros. É uma questão de tempo para mais à frente subir juros. A Canadá também está reduzindo o seu programa de ativos, e na Europa, embora ainda não sinalizaram isso de forma clara, mas já se discute lá o momento em que eles podem terminar, principalmente com o programa de emergência de compra de ativos, que foi implantado ao longo da pandemia, que é o chamado PEP, que deve terminar em março e provavelmente não vai ser renovado. Agora, já os emergentes, o cenário é outro, né? O cenário é de alta dos juros. Por quê? Porque com esse ambiente aí, principalmente americano, em que já se fala em redução dos estímulos monetários, isso favorece o dólar sobe, consequentemente, pressiona as moedas dos emergentes, e os emergentes, para se defender de pressões inflacionárias que já vinham decorrentes, por exemplo, das pressões de energia, das pressões de commodities, eles começaram a subir os juros. Então, veja que no gráfico à direita aí, praticamente todos os países, com exceção talvez da Turquia, que derrubou os juros, todos os países estão subindo os juros, e quem saiu na frente foi o Brasil. Essa linha verde aí, mais escura, né, mostra aí a evolução da nossa taxa Selic, né? Mas os demais países, como o Chile, o Peru, a Colômbia, o México, né, e mesmo lá na Ásia, também já estão revertendo aí totalmente as suas políticas monetárias e caminhando aí para um patamar mais restritivo e até contracionista, para impedir que a inflação tome conta de suas economias, né? Passando para o próximo slide. Aí, só para encerrar essa parte internacional, veja que nesse gráfico à esquerda, isso são as projeções captadas pela Bloomberg, né, a mediana das projeções dos analistas para o PIB mundial, a linha azul para esse ano e a linha vermelha para o próximo ano. Chegou-se a projetar aí um crescimento em torno de 6%, até acima de 6%, para esse ano, e hoje já se trabalha em 5,9%. Essa é a mediana das projeções. E para o próximo ano, que chegou a 4,5%, já está se falando em torno de 4,3%. No gráfico à direita, a gente mostra a projeção que nós compartilhamos, de 5,9% para o PIB global esse ano e de 4% para o PIB do ano que vem. Qual é os riscos que nós estamos vendo a esse cenário? Eu acho que tem 3 riscos relevantes, né, que podem fazer com que essas projeções acabem não se concretizando. Primeiro é a China. Eu acho que essa é a principal fonte de risco. Ela pode sofrer uma desaceleração maior do que está sendo prevista, né, e, consequentemente, isso teria um impacto muito significativo, primeiro nas commodities, afetando os países emergentes de uma forma geral, e também podendo afetar países como a Europa, em que depende bastante do mercado chinês, né? Nos Estados Unidos, uma coisa que, inclusive, o Caio falou isso daí, o Fed, né, ele está muito confortável com as atuais taxas de inflação. Ele acha que essas pressões inflacionárias são temporárias, elas se revertem no próximo ano, né? Lembra que o Fed tem uma meta de 2%, a inflação ao consumidor está rodando ali no patamar de 5% em termos anuais. Ele acha que isso volta para pouco acima de 2% em 2022, consequentemente, ele não está muito preocupado com isso, o que significa o seguinte: o Fed ainda não está disposto a subir os juros. Mas ele pode estar errado. Quer dizer, você pode ter essa inflação principalmente alimentada por essa ruptura da cadeia de oferta, por esses problemas que o setor industrial vem sofrendo, né, somado a uma escassez de mão de obra, você tem aí, então, um custo produtivo crescente que pode ganhar força ainda, né, jogar mais combustível nesse crescimento vindo da escassez energética. Consequentemente, o Fed se vê atrás da curva, isto é, se vê atrasado com sua política monetária no sentido de controlar a inflação e ter que subir as taxas de juros muito antes do que ele estava pretendendo. A ideia de que o Fed comece a subir os juros lá para o final de 22 ou início de 23, ele pode antecipar, por exemplo, para meados de 2022. E isso, sem dúvida alguma, teria um impacto bastante significativo nos ativos de uma forma geral, né? E, claro, nas condições financeiras globais, né? E, finalmente, a crise global da energia, né? Que ela pode persistir e, consequentemente, isso ser
introjetor aí de pressões de custos sobre a economia global e, consequentemente, resultar num menor crescimento econômico. Não acho que a gente possa conviver com um quadro de estagflação. Veja que na nossa projeção, a gente projeta um PIB crescendo 4% em 2022, acima do que seria a média histórica, que é essa linha pontilhada. Se ele está crescendo acima da média histórica, pelo menos pela nossa projeção, ela não está muito diferente do que se vê no resto do mercado, não dá para falar em estagflação. Tá? Então, vamos agora passar para a economia brasileira. A economia brasileira, eu acho que deu uma boa desacelerada a partir do segundo semestre, né, principalmente no terceiro trimestre, depois de ter um primeiro semestre bastante positivo, né, o avanço da vacinação gerou até um ambiente aí favorável e se imaginava num crescimento mais forte da economia para o segundo semestre de uma forma geral. E o que nós estamos vendo, pelo menos no terceiro trimestre, a atividade industrial caindo, né, ela caiu, na verdade, 4 meses consecutivos, porque hoje saiu o dado de setembro, e o dado de setembro também foi negativo em relação a agosto, né? Isso reflete fundamentalmente aí a escassez de insumos e o alto custo de energia que vem impactando de uma maneira bastante significativa na produção industrial de uma forma geral. Do lado das vendas do comércio, né, o comércio de bens vem sendo prejudicado na medida em que você reabriu a economia, então a cesta de consumo dos consumidores brasileiros passou a contar com serviços também, então diminuiu a demanda por bens, né? E além do que, com a questão da indústria prejudicada na sua produção, ela não tem como atender muito principalmente muito de parcela da demanda, principalmente, por exemplo, no que é ligado à indústria automotiva de uma forma geral e mesmo na área de materiais de construção. Consequentemente, aí as vendas do comércio também acabam sendo prejudicadas por aí. E, por outro lado, você tem uma inflação muito alta, né? E essa inflação começa a corroer o poder de compra da população, o que se reflete no baixo nível de venda daqueles setores relacionados à renda. Qual é o setor da economia que vai indo bem? O setor de serviços. O setor mais atrasado foi o setor que demorou para retomar, só retomou a hora que a vacinação atingiu um determinado nível, em que as pessoas ganharam confiança em começar a retomar a sua vida que tinha antes da pandemia. Veja que nesse gráfico aqui, essa linha azul clara, né, ela mostra os serviços prestados à família. Eles ainda estão bem abaixo do que era antes de fevereiro de 2020, antes da crise da pandemia começar, né? E lembrando que esses serviços prestados às famílias, que vão desde hospedagem, serviços de alimentação fora de casa, passando por outros serviços como academias, cursos de idiomas, cabeleireira, etc., etc., esse serviço responde aí a algo em torno de 15% do PIB, tá? E responde também por quase que 30% do total de empregos formais gerados na economia. Então, à medida que esses serviços forem ganhando força nos próximos meses, isso vai dar uma sustentação na atividade, compensando aí a queda que a gente vê na indústria e vê nas vendas do comércio. Isso a gente já pode ver, podemos ver, por exemplo, no slide seguinte, em que a atividade econômica brasileira, medida pelo indicador de atividade calculada pelo Banco Central, veja, ele se mostra paralelo ao eixo do X, né, nos últimos meses, quer dizer, ele está estabilizado. E é interessante que, depois de um crescimento forte, né, o V aí que a gente viu, abriu aí uma espécie de raiz quadrada, né? Ele estabilizou num determinado patamar, né, um patamar que é o mesmo patamar que a atividade econômica brasileira vinha operando antes de fevereiro de 2020, antes da pandemia, tá? Passando para o slide seguinte, falando um pouquinho da confiança, e isso eu acho que dá uma visão meio prospectiva do que vai acontecer, pode acontecer nos próximos meses. Veja que o gráfico à esquerda ele mostra a confiança dos empresários dos vários setores, indústria, serviços, construção e comércio, mas também a confiança do consumidor. Veja que a partir ali de maio, junho, de março, abril, deu uma arrancada para cima, que era exatamente a expectativa otimista criada pelo avanço da vacinação e a expectativa de abrir a economia e, consequentemente, a economia retomar. Só que
Mais recentemente, aí agora já em agosto, setembro, embicou para baixo, né, embicou para baixo, quer dizer, e isso está muito correlacionado com esse gráfico aqui à direita, que mostra o indicador de incerteza na economia. Veja que o indicador de incerteza vem caindo desde lá do pico quando iniciou a pandemia, chegou aqui a chegar a um ponto mínimo aí, por volta ali de julho, e agosto, setembro voltou a subir novamente, né? E isso está relacionado à crise energética, né, a crise hídrica, né, e o medo de um racionamento, e o custo mais elevado que você tem que trabalhar com a energia, a inflação elevada, né, que acaba corroendo também crescimento econômico, a indefinição do cenário fiscal, né, causada aí por um ambiente de turbulência política, né? Então, tudo isso acabou fazendo com que a incerteza aumentasse, consequentemente, a confiança diminui, empresários e consumidores menos confiantes significa redução dos investimentos à frente e redução do consumo à frente. Passando para o slide seguinte, aí a nossa projeção de PIB para este ano e para 2022. Para esse ano, nós estamos trabalhando com 5%. Só que com esse dado de indústria que saiu abaixo do que nós estávamos esperando, eu diria que esses 5% tem um viés de baixa, né? Nós podemos ter um terceiro trimestre, um crescimento do terceiro trimestre, que nós estamos aí projetando 0,5% para esse ano, menor do que esse, mais próximo de 0,2, 0,3, o que colocaria aí o crescimento do PIB aí em torno de 4,8 para esse ano. Para o próximo ano, nós vemos um crescimento em torno de 0,5%, né? E tem aí 3 pontos que eu julgo importante, né, que justificam uma expectativa aí de crescimento baixo, quase de estagnação, a gente pode falar, para a economia brasileira em 2022. Primeiro, o monetário, né, com a inflação alta, o Banco Central vem intensificando o aperto monetário. Nós estamos trabalhando com a Selic atingindo 11%, o que significa um juro real ex-ante de 7%, que é fortemente contracionista. Quer dizer, por aí não tem espaço para a economia crescer. O fiscal também não permite, né? Veja que as contas fiscais, os números fiscais que têm sido divulgados são positivos, não são eles que estão na base desse quadro de incerteza e de instabilidade que nós estamos vivendo, que tem mexido com o câmbio, que tem mexido com os preços dos ativos de uma forma geral. O que assusta os investidores nesse momento não são os números fiscais atuais, são exatamente a ameaça do arcabouço fiscal que pode levar a uma deterioração do quadro fiscal lá na frente. Porque hoje, o que nós podemos observar é que os gastos públicos em relação ao PIB, eles vêm caindo desde 2017 de uma forma consistente, 2018, 2019, vão cair esse ano e vão cair o ano que vem. Então, o gasto público por aí, ele não vai dar contribuição, não tem espaço para dar contribuição para o crescimento. E o setor externo, que o ano passado foi bastante positivo, graças ao aumento dos preços das commodities, graças ao forte crescimento de países como a China, esse ano aqui ele não está dando essa mesma contribuição, muito pelo contrário, quer dizer, nós não vamos ver isso em 2022, porque os preços das commodities estão começando a ceder, consequentemente, os termos de troca que foram favoráveis à economia brasileira em parte de 2020 e principalmente no primeiro semestre desse ano, eles não vão permanecer, não vão dar a mesma contribuição positiva em 2022. Consequentemente, o setor externo não vai dar uma contribuição para o crescimento do PIB em 2022. Então, nós estamos prevendo alta de 0,5, mas se eu tiver que dar um viés para isso, é para baixo. A probabilidade é dele ser menor do que o 0,5, mais próximo de zero, do que maior do que 0,5. Tá? Passando para o próximo slide. Mercado de trabalho, o mercado de trabalho deu uma boa melhorada nos últimos meses, captando principalmente os meses lá, os primeiros meses do ano em que a economia ganhou força, então, consequentemente, isso refletiu num aumento no nível de ocupação, principalmente no emprego formal, graças à reabertura da economia, graças ao avanço do setor de serviços, mas o setor informal também mostrou, setor informal e conta própria também mostrou uma boa recuperação.
recuperação. Então, a taxa de desemprego caiu para 13%, ainda temos algo quase próximo de 4 milhões de pessoas desempregadas para voltar ao mesmo patamar de ocupação que a gente tinha em fevereiro de 2020, só que as perspectivas para o mercado de trabalho não são positivas, né? Haja vista o que eu acabei de dizer do que a gente espera em termos de crescimento para 2020, 2022. Forte contração da política monetária, menor crescimento do PIB, né? Você tem, então, a inflação também bastante elevada, tudo isso leva a uma desaceleração da atividade nos próximos meses, o que pode retardar essa recuperação do mercado de trabalho. Trabalhamos com o emprego médio desse ano aqui, fechando algo em torno de 14,1%, e o ano que vem, algo em torno aí de 13,3%, 13,4% na média de 2022. Tá? Passando para o próximo slide, inflação. A inflação ela ainda permanece recalcitrante, não está cedendo, continua ali rodando nos 2 dígitos, e vejo que, pela nossa projeção, né, as pressões da inflação nos próximos meses vai manter ainda a inflação rodando acima de 10%, aí, pelo menos até ali janeiro, fevereiro do próximo ano. A partir daí, ela começar a desacelerar. Por que ela vai desacelerar? Primeiro, a gente acha que tem uma menor pressão da demanda doméstica, né, pela desaceleração da economia diante dos juros mais altos. Então, consequentemente, isso o próprio objetivo da política monetária é exatamente cortar a demanda, e cortando demanda você tira gás para o que dá sustentação ao crescimento dos preços. Então, aí é uma força que vai puxar a inflação para baixo, né? Provavelmente, com as chuvas aí, já como estão mostrando aí as chuvas agora no mês de outubro, novembro, provavelmente o solo vai estar bastante encharcado quando começar o período chuvoso de verão. Com isso, se assim acontecer, nós podemos ter aí uma reação melhor, uma recuperação maior das represas de uma forma geral, o que pode permitir um alívio aí nas bandeiras, né? Sair da bandeira de crise hídrica, passar para pelo menos bandeira vermelha número 2 ou NUV 1, né, no primeiro semestre do ano que vem, o que daria um alívio aí nos preços administrados. A alimentação também menos pressionada, né? Nós temos boas safras e, consequentemente, a China também pressionando menos os preços das commodities. Eu acho que a grande pressão causada aí pela mudança no sistema de produção de porcos na China, que levou a um aumento considerável na demanda por milho e soja, deve se acomodar, e, consequentemente, os preços também devem ceder, né? Então, com isso, nós estamos trabalhando aí com a inflação saindo aí de 9,64%, que deve terminar esse ano, segundo as nossas projeções, para algo em torno de 4,4% para o próximo ano, que é uma desinflação, um processo de desinflação bastante significativo, né? As maiores pressões desse ano foram administrado e bens industriais. Eu acredito que esses 2 componentes aí devem mostrar uma acomodação, uma alta mais próxima do centro da meta da inflação, ou melhor, um pouco acima do centro da meta, então de 4,5%, que é o que dá base aí para a nossa projeção no ano que vem. Passando para o próximo slide, só mostrando aqui que esse efeito aí que tem gerado fortes turbulências no mercado, de uma forma geral, nesses últimos meses, né, na medida em que o Congresso tentando aí buscar uma alternativa para financiar um novo programa de transferência de renda que o governo pretende para substituir o Bolsa Família, o chamado Auxílio Brasil. Isso tem levado aí a mexer em alguns pilares importantes, né, de confiabilidade, seja na questão dos precatórios, instituindo, entre aspas, um calote, né, e seja na questão de flexibilizar o teto de gasto, que é visto aí como uma maneira de burlar o teto de gasto. Consequentemente, isso gerou uma desconfiança muito grande quanto à evolução do cenário fiscal para os próximos anos, né, e isso acabou mexendo aí com os preços dos ativos de uma forma geral. O gráfico à esquerda mostra bem claro que a situação fiscal atual é muito boa. Como eu falei, veja que as despesas, a linha azul, vem caindo como participação do PIB já de uma maneira sistemática, praticamente ali desde quando foi implementado
o teto dos gastos. Quer dizer, o rompimento do teto dos gastos pode reverter esse quadro, né? E esse quadro foi responsável que a gente saísse de um juro neutro de 6%, conforme a gente vê no gráfico à direita, para um juro neutro para 3, pouco acima de 3%, né? E que permitiria aí uma redução bastante expressiva da taxa Selic, conforme nós assistimos até o final do ano passado, início desse ano. Tá? Passando para o próximo slide, o que nós estamos vendo? Veja, com o abalo na confiança dos investidores, por conta de mexer em pilares da fiscal, como o caso do teto dos gastos, né, colocando em risco a sustentabilidade da dívida essa que reduziu bastante nos últimos, né, no último ano, né, contrariando todos aqueles prognósticos pessimistas que colocava a dívida bruta em 100% do PIB, hoje ela está rodando aí em 82%, 83% do PIB, mas à medida que você coloca em risco a sustentabilidade fiscal, né, os pilares como o teto dos gastos, e tenta burlar a responsabilidade fiscal, tudo isso pode se traduzir aí mais à frente, né, em uma ameaça à estabilização da dívida pública. Consequentemente, isso se reflete agora, né, numa desconfiança muito grande dos investidores em relação ao Brasil, o que faz com que o prêmio de risco suba. Veja no gráfico à esquerda como o prêmio do Brasil, do CDS de 5 anos, que é a linha azul, embicou para cima, enquanto que para a média dos emergentes praticamente permaneceu estável. Quer dizer, é uma questão pura e simplesmente nossa, interna nossa, de desconfiança. E isso se refletiu numa baita desvalorização da taxa de câmbio, né? Veja que no gráfico à direita, essa linha amarela aí, à direita, mostra a depreciação do real em relação ao dólar. Não fosse a Argentina e a lira turca, por questões idiosincráticas desses países, né? O Brasil é o país que mais depreciou se comparar com os demais emergentes, com os demais países, exatamente pelo grau de desconfiança gerado por essa questão fiscal. Né? Passando para o slide seguinte, quer dizer, tudo isso acaba afetando e prejudicando a política monetária. Lembrando que o principal canal da política monetária que ela atua é o câmbio. Né? Na medida que você sobe os juros, o câmbio tenderia a se apreciar. Que aí ele segura os preços dos traders de uma forma geral, isto é, dos importados, né, e, consequentemente, acaba ajudando aí no trabalho de levar a inflação ou de manter a inflação próxima da meta buscada pelo Banco Central. Com o quadro de instabilidade, a taxa de câmbio vem depreciando, isso acaba fazendo com que o Banco Central seja obrigado a ter um ônus maior aí, um esforço maior de aperto monetário para tentar trazer a inflação para o centro da meta. Esse ano aqui já estourou a meta, estourou o teto da meta, né? Já é totalmente perdido, quer dizer, ele está focando 2022. 2022, nós estamos trabalhando, não somos nós, um mercado com uma inflação rodando em 4,4%, quer dizer, lembrando que o centro da meta do ano que vem é 3,5%, quer dizer, já estamos saindo fora. Né? Então, o Banco Central tem sido, digamos assim, drasticamente, tempestivamente, subindo a taxa de juros. Então, nós temos um cenário básico em que a Selic chega a 11%, que a gente pode quebrar o seguinte: 4,5% de juro neutro, porque o juro neutro provavelmente não é mais 3% que era antes. Dado essa desconfiança fiscal, ele deve ter subido. Né? E o Banco Central, inclusive, fala nisso na última ata. 4,5% de IPCA, que é a nossa meta, e 2% de política monetária restritiva, então nós teríamos uma Selic de 11%. Se tiver um viés aí é para cima, é mais para cima do que para baixo. E o pior cenário seria se você romper aí totalmente aí com o teto de gastos, acabar gerando uma desconfiança muito grande quanto à sustentabilidade futura da dívida. Isso levaria, por exemplo, os gastos fiscais a um volume semelhante àquilo que a gente viu na época da Dilma, né? Então, isso levaria o juro real para 6%, então aí a Selic teria que subir para 13%. 6% de juro real, 5% de IPCA, porque aí o IPCA ficaria mais alto, e 2% de política monetária restritiva. Quer dizer, o cenário base, eu acho que o cenário base é o que tem mais condições, é óbvio, maior probabilidade de acontecer. Eu acho que o pior cenário tem uma probabilidade menor, eu diria 20%, 25% no máximo.
Passando para o próximo slide, e aí terminando só com os grandes números, só mostrando aí, então, o PIB crescendo 5% esse ano e 0,5, subindo 0,5 ano que vem, ambos com viés de baixa. Tá? E agora eu acho que fico aí aberto às perguntas, ao debate. Marcos, por favor, aí espero que eu tenha atendido aí a expectativa de vocês. Bom, Milton, muito obrigado. Eu acho que a gente tem que agradecer duplamente, né? Primeiro por ter esse cenário tão rico, né? Com tantas informações, e mais do que isso, agradecer pelo curto espaço de tempo em que você nos trouxe tudo isso, uma verdadeira maratona e obviamente de tirar o fôlego no meio do caminho. Então, muito obrigado. Eu acho que cumpriu com aquilo, não só com aquilo previsto, como com o previsto, mas, obviamente, com brilhantismo para a gente fechar essa terceira sessão. Eu queria aproveitar, a gente não tem muito tempo para passar para a última, mas, Newton, traduzindo toda essa questão sua e tentando trazer um pouquinho para aquilo que muitas vezes impacta dentro da nossa alocação de imediato, a gente viu que boa parte desses reflexos todos foram parar justamente nos prêmios das NTNBs. Recentemente, a gente viu um aumento significativo. Em 90 dias, nós tivemos um salto bastante expressivo em toda a curva, né, em todos os vértices das curvas das NTNBs, das 22, 23 até 2055. Essa dinâmica que nós temos agora, ou então essas preocupações advindas do cenário, vão fazer com que a gente não tenha teto para essas NTNBs, ou o teto está próximo, a gente tem aí um período em que já tem todo esse reflexo, a gente já tem um cenário um pouco mais difícil refletido nesses prêmios. Olha, eu tenderia a dizer que toda essa questão já estaria refletida nesses preços. Acho que esse quadro grave que a gente está vivendo, aí, causado aí por essa incerteza fiscal, pela turbulência política, teoricamente já estaria precificado lá puxa, com a abertura que as NTNBs já tiveram, eu não consigo ver isso e mais alto. Né? Mas só que o que nós temos visto, da mesma forma dos pré-fixados, né? Os vários vértices da curva de juros a termo, né? Eu já cheguei a pensar que atingir 8, 7,9%, 8% era o ponto máximo, que dali não ia. Né? Mas a gente está com 2 dígitos, né? Que eu não imaginava isso, sinceramente. Se você me perguntasse há 2 meses, eu ia falar, não, eu não consigo ver essas taxas de DI que estão sendo negociadas, mais negociadas, assumir 2 dígitos. Mas a realidade tem nos surpreendendo, e essa realidade, infelizmente, ela, digamos assim, ela está muito relacionada ao ambiente político, onde o imprevisível é muito grande. Por quê? Porque nós estamos também à véspera de umas eleições, né? De um programa eleitoral, de um cenário eleitoral, que você não tem a mínima ideia de quem serão os candidatos, né? Se vai haver polarização, se vai haver terceira via, né? E como que o governo pode reagir numa situação em que ele se encontra com baixa popularidade, como é que ele vai reagir num ano eleitoral diante de uma tentação, aí, principalmente dos políticos, de aumentar os gastos para tentar viabilizar suas eleições e, consequentemente, isso impactando mais negativo nas expectativas, tornando mais pessimista a visão, a avaliação dos analistas em relação ao futuro, o que levaria a maior pressão inflacionária, a projeções maiores de taxas de juros e, consequentemente, essa NTNB, consequentemente, vai absorver isso, vai ser outra, vai estar em outro patamar, numa realidade mais negativa, entendeu? Quer dizer, eu só diria que bateu no teto se nós imaginarmos que o cenário daqui para frente é um cenário que vai acomodar, né, e vai se tornar mais tranquilo, menos propício ao risco, com um grau de confiabilidade maior na política econômica. Newton, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui do José Tarcísio Bezerra, que fala justamente sobre essa questão política para 2022. Com as eleições presidenciais, não vai piorar o cenário apresentado? Você não acha que a gente vai ter mais reflexos, principalmente pelo momento de incerteza, onde a gente deve, talvez, descobrir, né,
ou uma terceira via, ou, enfim, os mesmos, um pouco mais do mesmo que a gente tem hoje, se arrastando até a metade do próximo ano, será que isso não vai trazer um período aí para a gente até mais difícil? Quais serão esses reflexos? Olha, realmente, se nós caminharmos um ambiente desse de incerteza, eh, eu acho que o principal reflexo disso é sobre o crescimento econômico. Eu acho que nós podemos ter um crescimento negativo ano que vem, né. E a inflação, esse processo de desinflação que o Banco Central tenta de buscar, eh sair dos 10% desse ano para algo em torno de 4% o ano que vem e assegurar uma inflação de 3,25 para 2023, vai se tornar muito difícil e talvez ele se frustre, né, mesmo com a Selic subindo mais alto, né. E aí com um quadro, você tem um quadro, fiscal que possa se deteriorar, você pode entrar numa espiral, né, num círculo, vicioso aí em que, eh apertos monetários maiores equivale a um aumento no custo da dívida e, consequentemente, a dívida vai crescer mais, você não vai ter condições de controlar essa dívida, e isso acaba impactando nas expectativas inflacionárias, por sua vez, que acaba anulando os efeitos, tornando os efeitos da política monetária menos efetivos, digamos assim. E aí o esforço de política monetária, por maior que ele seja, ele acaba perdendo eficiência. Seria o pior dos mundos. Eu não acho que esse cenário vai se configurar. Não trabalho com esse cenário. Eu acho que não. Eu acho que nós vamos viver situações turbulentas. Isso pode impactar um pouco na atividade econômica. Pode ser que nossa projeção para o ano que vem esteja superestimada, mesmo com 0,5. Algumas casas já trabalham com PIB negativo para o próximo ano. Eu acho que isso pode acontecer, mas é mais fruto do esforço de política monetária para conter a inflação do que efetivamente uma deterioração, assim, um esgarçar do tecido econômico ao longo do ano, entendeu? Milton, a gente está chegando ao final do nosso tempo, infelizmente, e a gente só tem a agradecer, obviamente, essa aula toda que você nos deu aí nesses 40 minutos em que você fez a apresentação. E eu queria só aproveitar, antes da gente se despedir de você, para que você tivesse um tempinho final para fazer aí um balanço disso tudo e passar para, obviamente, para os nossos participantes dentro desse ambiente de extrema importância que é a revisão da nossa política de investimentos, para aquilo que a gente deve se concentrar, naquilo que a gente deve ter sempre, obviamente, no nosso radar. Bom, primeiro, eu acho que a economia vai aos poucos voltando para aquilo que seria o ambiente pré-pandêmico, né, quer dizer, a pandemia está deixando de ser o maior problema, né, e o problema passa a ser as nossas questões mesmo, e que acabam gerando todos esses problemas em relação à inflação, em relação à política monetária, né. Eu gostaria muito de ver um governo mais centrado aí na questão das reformas, no futuro. Espero que, se a gente tiver um candidato que abrace essas reformas, sem dúvida alguma, esse candidato com chances de vitória, a gente muda esse cenário drasticamente, né? Porque o cenário que nós temos hoje é um cenário de total incerteza em relação ao que vai acontecer com o fiscal. Não importa se é com esse governo ou com outro governo populista também, entendeu? E isso acaba fazendo com que, infelizmente, mais uma vez, nós vamos continuar vivendo um quadro de estagnação econômica, baixo crescimento, altas taxas de ociosidade no mercado de trabalho, né, e retração dos investimentos, né, o que só agrava o quadro que nós já temos, que é exatamente de ter uma boa parcela da população vivendo a parte da sociedade, a parte da economia, precisando de assistência, né? Como eu acho que o Caio colocou isso, realmente a gente precisa dar assistência a essa parcela da população. Só que nós temos que buscar isso de uma maneira consistente, de uma maneira mais sólida, de base sustentável, e não pura e simplesmente você romper com as conquistas fiscais que nós já tivemos no passado recente. Essas conquistas, esses pilares, para mim, é que não podem ser alterados, não podem ser mexidos, não podem ser revertidos.
porque isso nós estamos comprometendo o futuro da economia global. Então, em resumo, vamos continuar com baixo crescimento o ano que vem. Esse crescimento, não vamos se iludir com 5% de crescimento desse ano, ele tem muito mais de arrasto estatístico do que crescimento efetivo, haja vista o mercado de trabalho aí que está com taxa de desemprego ainda muito elevado, questões de inflação bastante elevada, quer dizer, nós temos problemas sérios para resolver o ano que vem, né? O que significa que nós temos que ter muita cautela, né? E torcendo que a pandemia efetivamente esteja controlada, quer dizer, não surja nenhuma surpresa aí pela frente, né? Perfeito. Hilton, mais uma vez, em nome da Libertas, a gente agradece sua participação, sua brilhante participação, esperando contá-lo ou encontrá-lo o mais breve possível. Muito obrigado aí. Estenda nosso abraço a todo o pessoal do Grupo Sul América. Eu que agradeço, tá? Eu agradeço, muito me honra, espero ter estado à altura desse nível elevado que foi esse seminário, tá? E pode contar sempre aqui com nós, conosco aqui na Sul América, né? Nós estamos aqui sempre à disposição de vocês, atendê-los sempre que for solicitado. Muito obrigado Bom, pelo convite. muito obrigado. Um abraço, Tchau, Hilton. tchau, tchau, abraço. Bom, pessoal, acho que nós tivemos aí 3 apresentações extremamente importantes, acho que nos deram uma visão não só global, né, uma visão daquilo que a gente tem de desafios pela frente, justamente para falar, aí como nós falamos em política de investimentos, na revisão, e quais os desafios que a gestão tem, obviamente, aí com os nossos investimentos. Eu só queria agora, Ludmila, trazer de volta o Barata, que é o diretor na área de investimentos e controladoria, e também convidar o Daniel para participar da gente aqui com a gente, que é o nosso gerente de investimentos, para a gente fazer esse balanço final, esse balanço desse nosso primeiro dia de apresentações. Barata, está com a palavra. Acho que foram assim, informações, nós recebemos uma enorme quantidade de informações, muita coisa, obviamente, para se discutir, então tem a palavra aí para fazer inserir as suas percepções com essas preocupações todas que foram apresentadas dentro dos cenários e as expectativas, obviamente. Bom, eu acho que foi um evento hoje muito rico, várias informações. Eu queria pedir aqui desculpa ao público que não tem muito conhecimento do assunto, se foi muito técnico, porque às vezes o linguajar da economia não consegue fugir muito da técnica. E para quem já entende, eu peço desculpas agora, que eu vou tentar dar uma resumida aqui, em termos bem simples, né? O que nós vimos aqui hoje, né? E o que isso reflete para os planos nossos da Libertas, para os planos de benefício em geral, tá? Bom, nós vimos que, eu sempre falo, isso existiu na história do mercado financeiro, eu falo que o mercado financeiro ele é muito bipolar. Quando a coisa está boa, ele acha que está ótima, exagera, né? Vem Jornal Nacional, fala assim, Bolsa subiu 20%, depois subiu mais 10%, William Bonner falando. Aí a hora que a coisa está para estourar, né, a pessoa física entra, aí a coisa cai e dá errado. E pelo contrário, também, a pessoa física lá dentro, né, e algumas entidades, eu já vi muito isso em perfil de investimento, trocar as pernas, né, por causa da bipolaridade do mercado. A hora que o mercado tá ruim, a hora que a coisa está ruim, o mercado acha que está péssimo, né? Então, exageram no preço dos ativos, tanto para cima quanto para baixo. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem, aqui eu tenho um público grande da Copasa. Então, eu vou dar um exemplo. A Copasa, em maio desse ano, ela estava R$ 18,00. Hoje ela está R$ 12,80. Ela caiu mais de 30%. Quem que está aí na Copasa? Tem algum fundamento para a empresa cair 30% em 6 meses?
Ou seja, não tem um exagero muito grande. É hora de vender ou é oportunidade de compra? Aí eu falo para toda a renda variável. Renda variável tem 4 meses que ela está com rentabilidade 3 meses negativo, em junho, praticamente no 0 a 0. Mas eu digo negativo, que a inflação está alta, a inflação de 1%, com a renda variável 0,40, é negativo. A renda variável está rendendo negativo. As empresas fizeram um enxugamento de custo muito grande, aprenderam o dever de casa, os balanços estão vindo bem. É hora de sair com o recurso ou é hora de comprar mais? Isso vale também, gente, para a renda fixa. Há um ano e pouco atrás, quando eu entrei para a Libertas, a taxa de juros, quando se fala muito aqui, gente, em NTN-B, significa o quê? Significa um título público emitido pelo governo federal que rende IPCA mais uma taxa de juros. Quando eu entrei para cá, esse título rendia, o título mais longo, que vence em 2055, rendia IPCA mais 3,50. E a rentabilidade nossa miniatorial, o que é isso? É o mínimo que você tem que render para não gerar déficit. Era 5,10. Ou seja, comprar um título, eu trazia déficit para o plano. Hoje, quando o mercado exagerou muito nas taxas, quando ele acha que a coisa está ruim, ele acha que está péssimo, essa taxa deprecia. Em vez de 3,60, hoje ela está 5,70. Né? E pode chegar a 6%. O que a prudência manda? Compra-se essa taxa de juros. Porque eu não estou discutindo aqui risco de crédito. Eu estou discutindo, como eu disse no início, um papel AAA, que eles falam no mercado, mas é 3Azinho, que é o melhor rating possível, que não vai te dar o cano, não vai deixar de pagar. E eu estou comprando título gerador de superávit. Gerador de superávit. Só que eu tenho a capacidade de acertar na mosca. Por exemplo, hoje está 5,60, eu compro tudo hoje que eu fecho a conta, não precisa de ser assim. Eu posso ir comprando em tranches. Por quê? Porque nós temos vários problemas que a gente viu. Inflação mundial, inflação brasileira, problema na China, problema de gastos públicos. Gasto público, gente, nada mais é do que orçamento. É igual o pai de família. Se ele gasta mais do que o salário dele, ele vai endividar. Então, para ele tomar dinheiro emprestado só com taxa muito alta, se ele arrumar alguém para emprestar para ele. Então, isso que é o gasto público do governo. Se ele gastar mais do que ele tem, para alguém emprestar dinheiro para o governo, vai exigir taxa cada vez mais alta. Essa percepção que o Luiz disse bem, que está diferente da realidade, o pessoal está percebendo, percepção de mercado, que os juros está muito alto, que o governo não vai dar conta de pagar e a taxa sobe. Aí vem a oportunidade. Barata, por que você não aplica tudo lá fora e fica livre do Brasil? Primeiro, porque eu acredito no Brasil. 2, que eu só posso aplicar 10% lá fora. Eu não posso aplicar mais aqui. Então, eu tenho que pôr o dinheiro aqui. Eu não vou pôr debaixo do colchão. Então, gente, aplicar a 5,50, 5,60, aí vamos lá, nós temos 2 tipos de plano, né? O mercado, plano B10 saudado, plano CD. O plano B10 saudado, a gente tem um software que chama ALM, em inglês, Asset Liability Management, que chama-se casamento de passivo e ativo. Eu pego lá na minha atuária todo o meu compromisso futuro de pagamento de benefício, jogo isso para cá e faço a alocação do meu ativo
em função desse comportamento desse passivo. Se eu devo IPCA lá para passar para o participante, ou qualquer índice, eu tenho que comprar esse índice para ter a que a gente chama imunização. Comprando a 5,60 hoje, se eu comprar tudo a 5,60, eu estou garantindo superávit a partir dessa compra para os participantes que estão no plano. 6% ao ano, gente, em 12 anos, o poder dos juros compostos dobra, é 100% real. Tamanho da taxa de juros que a gente está vivendo hoje. Então, é oportunidade de comprar. Aí muita gente pensa, vou pegar meu dinheiro, eu vou tirar e vou sair. Quem tira, paga imposto de renda, aplique em outro lugar, pague imposto de renda novamente, vai gostar de pagar imposto, hein? 2 vezes, né? E deixa de ter essa oportunidade de inflação mais 5,60%, 6%. Então, a hora que estressa, a hora que a cota fica negativa, porque plano BD e CD é marcado na curva. Isso nós vamos ver amanhã. Ele não sofre oscilação em função da taxa de mercado. O plano CD, que todo mundo está vendo aí, sofre oscilação em função da taxa de mercado, mas não perdeu. É apenas uma marcação contábil, que no fim, se você não vender o título, você tem o ganho novamente. Então, não saiam nesse momento de estresse. Então, por que eu estou dizendo isso? Aí tem, então, o plano BD e saudável, é uma ótima oportunidade agora para a gente tranquilizar os participantes que, a partir dessas aplicações, vem superávit para frente. É lógico que existe déficit que tem que ser equacionado, mas continua nessas taxas, a gente tem superávit para frente. E no plano CD, isso aí do BD de saudável a gente chama imunização. E no plano CD, a gente tem chamado fronteira eficiente. O que é isso? A gente pega todos os ativos, faz a correlação entre eles, vê o comportamento dele que vai ser ao longo do tempo, projeta-se isso em 1000 simulações entre eles diárias e faz a melhor carteira com o menor risco possível e melhor retorno possível. Isso a gente chama de alocação tática. E isso é marcado a mercado. Então, cada plano é diferente. Então, hoje, o que eu digo? O Luiz, lá da Mauá, ele falou duas palavrinhas aqui que eu grifei muito importante. Vai haver uma recuperação dos ativos brasileiros. Ou seja, a hora que esses 5,60%, 6% voltar para 3,80%, vocês vão ver um ganho na cota extraordinário. Isso pode acontecer? Pode. Ele falou que está numa enorme oportunidade. Gente, em 2012, essa taxa estava 3,50. Em 2015, 16, ela bateu 7. Quem não fez lá, essa oportunidade não comprou, gerou déficit para o plano para frente, porque não aproveitou aquela taxa alta. E é isso que nós temos que aproveitar agora. Aproveitar toda a sobra de caixa que a gente tiver e comprar esses títulos de acordo com o nosso fluxo de caixa, com a nossa liquidez. Quem dera tivesse título que vencesse todo ano em IPCA, mas não tem. Enquanto não tem, nesse intervalo de vencimento, eu procuro outras alternativas para ganhar dinheiro. Tá? E o menos possível em Selic, porque Selic, gente, a 7%, ainda é ruim. Todo mundo fala que é bom, é ruim. A inflação foi 10%. É rentabilidade negativa. É uma falsa ilusão de cota que não balança, que não tem a volatilidade. Existe essa falsa ilusão, mas o bom é você ter títulos indexados à inflação para garantir o poder aquisitivo. E dosar com relação à renda variável. Mais uma vez, os ativos brasileiros, as empresas estão com resultados bons do trimestre, custos baixos, logicamente, aquelas mais endividadas vão ser prejudicadas, porque muitas têm dívida em Selic
Selic era 2%, agora está 7 e pouco, influencia na despesa financeira, mas a gente dosa isso e sabe em quais setores e quais empresas entrar. Mas tem que ter paciência. Não pode olhar o mês, não pode olhar 2 meses. Senão, não consegue fazer gestão. Se eu vou ter um benefício daqui a 10, 15, 20 anos, por que eu vou olhar amanhã? Né? Mais um exemplo, eu vou sair vendendo Copasa a R$ 12,90 porque ela caiu 30%. Talvez ações até abaixo do valor patrimonial. Não dá para fazer isso. Então, é uma oportunidade de compra. Então, o participante tem que ter estômago. Tá? A Libertas, a gente está criando para o ano que vem, mas eu acho que implantando em 2023, perfis de investimento. Quem não tem apetite à renda variável, quem não tem estômago para balançar a cota, vai para o perfil lá conservador ou ultraconservador, que não tem a renda variável. Isso nós vamos disponibilizar para vocês todos. Mas hoje, nós só temos um perfil de investimento. Né? Nós temos uma modalidade de investimento, nem perfil. Né? Mas vocês viram hoje que são muitas variáveis, né, que colocam dúvidas em todos nós. Né? Mas a gente tem que saber trabalhar em cima dessas dúvidas. Tá? E eu acho que a Libertas tem uma equipe muito boa hoje. Né? A gente faz reuniões de comitê de investimento sempre, constantemente, discutindo todos os assuntos. A gente faz um morning call toda semana para discutir investimento. A gente está atento a todas essas oportunidades. Eu estou aqui dizendo isso para passar um pouco de tranquilidade. Essa crise vai passar. Aí, se não passar, gente, o Brasil quebrou. E tem que consertar, entendeu? E nós temos dinheiro no Brasil. Nós não podemos botar tudo lá fora, na Europa, Estados Unidos. É aqui dentro. E aqui que nós vamos ganhar dinheiro. Olhem a rentabilidade nos últimos 5, 6, 10 anos. Olha o que tem de retorno. Não olhem no mês. Não olhem 2 meses. Talvez eu prefiro comprar um investimento hoje, que eu sei que daqui 1 ano, 2, ele vai me dar um baita retorno, do que ficar na mesmice da taxa Selic para dar uma rentabilidade de curto prazo, mas que, no fim, não forma poupança nenhuma para o participante. Porque Selic abaixo da inflação, o que ele vai ganhar lá na frente? Nada, nada. Só uma falsa ilusão que a cota é constante e não vai mexer. Né? Então, eu gostaria de encerrar, dizer que a Libertas está à disposição de todos vocês, a diretoria, corpo técnico, e não deixem que boatos afetem vocês. Venham até nós e questionem. A gente está pronto para responder imediatamente. Amanhã a gente vai ter uma apresentação muito boa sobre alocação de ativos. Ou seja, nós vamos pegar tudo que a gente viu hoje e vamos pôr na prática. O que é melhor se fazer? Comprar renda variável, comprar renda fixa, né? Comprar que tipo de produto é melhor, dado o contexto atual, né? Dado o contexto que a gente está vendo. Amanhã vai ser muito importante a participação de todos. Eu fiz aqui, participem amanhã, porque amanhã o debate vai ser muito rico. E tudo que eu estou dizendo aqui hoje, vocês vão vivenciar isso amanhã. É isso que eu tinha que passar para vocês. Obrigado. Na linha daquilo que nós falamos, das aulas que nós tivemos hoje, a gente não podia fechar melhor o nosso evento, tendo, obviamente, a sua aula e as suas observações, que são tão importantes para o nosso dia a dia, para os nossos participantes, para dar a todos segurança daquilo que a gente, né, do que a diretoria de investimentos aí tem buscado, principalmente para enfrentar esse momento. Daniel, eu sei que é difícil falar depois do Barata, tá com a bola aí para fechar essas observações.
O Rodrigo acho que fez um ótimo link mesmo com o que a gente escutou hoje dos 3 economistas, traduzindo para a política de investimento. Eu só queria ressaltar um ponto que acho que foi muito bacana a fala dos economistas, essa tal questão da visão de longo prazo mesmo. Se a gente for ver os últimos 4 anos, a gente, né, sempre defendeu aí na época das revisões da política de investimento, junto ao conselho e depois junto aos participantes, olha, juro real, no nível que está, muito baixo ou até negativo, né, como este ano, quase né, mandatório que a fundação tem que buscar correr risco. É renda variável, é multimercado, é FIP, é exterior, não tinha outro ativo, né, aqui para poder pagar uma meta de IPCA mais 4%, mais 5%, que é mais ou menos onde gira as taxas dos nossos planos. E aí a gente olha para um ano de 2021 agora, que muito possivelmente os estudos vão olhar, vão projetar um juros real muito maior, como, né, trouxeram todos os economistas aqui. E aí, para onde que esse dinheiro vai mandar? O estudo, né, de macroalocação, que o Rodrigo bem citou, do ALM, Fronteira Eficiente, vai mandar colocar o dinheiro. Sair da renda do risco e migrar todo para a renda variável, e nesse ponto eu vou desfazer de uma renda variável a um preço baixo que eu tenho hoje para poder colocar na renda fixa, por exemplo, vai ser uma discussão muito boa e importante para a gente poder ter isso aqui internamente, né? Que não é bem assim, né? E esses solavancos que a gente tem de economia são muito prejudiciais, né? Porque quando montamos uma carteira de investimento, a gente não está olhando um ano seguinte, não está olhando 2 anos seguintes, está olhando uma janela de longo prazo para poder buscar esse retorno de forma mais consistente. Não dá para poder ficar fazendo grandes giros, né, na carteira, né? Como a gente brinca aqui, é um Titanic, né? O Titanic a gente tem que ficar virando ele ao pouquinho em pouquinho para não naufragar, né? E essa discussão que a gente vai estar tendo agora, e foi fundamental, né, escutar os economistas para, no mínimo, mapear, a gente ter noção do risco que a gente vai estar enfrentando ano que vem, né? Está longe de ser trivial, né? A gente está falando desde problemas de energia, que é no mundo inteiro, há problemas de inflação, que também é no mundo inteiro, todo mundo reduzindo o risco, aumentando juros, né, para poder conter essa inflação. E aí, como é que fica o crescimento econômico, né? Como é que fica o crescimento da economia do Brasil, né? Ainda num cenário que a gente tem uma eleição que só Deus sabe o que vai acontecer. Eu gostei muito aí, só para finalizar, gostei muito da fala do Figueiredo, porque uma coisa que a gente está acompanhando todo dia a economia, a gente acaba ficando com uma percepção um pouco mais doída, sempre sofrida, que o negócio está ruim. A gente tem que ter um pouco mais de frieza para tentar olhar e, olha, a realidade às vezes não é não tão grave, embora, né, não está longe de ser ruim, mas a gente sabe que o governo está aí, não vai ser responsável também totalmente, porque também tem um compromisso com o ano seguinte, ainda mais se for eleito. Então não adianta fazer uma terra arrasada se ele vai ser eleito e depois o que ele vai fazer, né? Acho que a gente tem que também ter um pouco de calma nessa hora, embora não tá fácil, né, para a gente poder fazer esses desenhos. Ô, Litz, me dá só mais 30 segundos. Por favor. Prometo. Eu vi aqui uma fala que eu achei muito importante. Eu comentei em imunização de plano BD. Evidentemente que a Libertas, o que seria o ideal? Tá? O ideal é que um plano BD tivesse todos os títulos em renda fixa do governo, sem risco, e aplicado a taxas acima do mínimo editorial. Como há um ano e alguns anos atrás, a política mandava vai para o risco e saia da renda fixa, porque ela estava muito baixa, comprou-se renda variável. Qual que era o ideal? Que a Bolsa deu a recuperada, a partir do momento que ela recuperar e você conseguir esses títulos acima do mínimo editorial, o ideal é que um plano BD feche a tampa. Eu não corra risco mais nenhum, tá? Eu vi porque teve essa pergunta aqui, eu não corro risco mais nenhum e garanta até o fim esse IPCA acima do mínimo editorial. Mas como já existe uma carteira de renda variável, né, e essa carteira ela está depreciada, realizar nesse momento não é oportuno. Então, a gente vai monitorar
e ver o momento certo de se fazer isso. Mas, realmente, o ideal, se eu recebesse hoje um dinheiro para criar um plano BD, um plano soldado, né? Soldado não se cria, ele já está soldado, mas criasse um plano BD a uma determinada taxa atuarial, eu certamente, com juros de hoje, não compraria risco, e sim totalmente renda fixa acima desse mínimo atuarial, que eu ia garantir um superávit para o resto da vida. Só isso. Muito bom, excelente. Acho que com esse fechamento que nós fizemos aqui, a gente devolve agora a palavra para a Ludmila, agradecendo principalmente por ter a oportunidade de mediar essa plenária toda. A gente devolve a bola para a Ludmila para o fechamento desse primeiro dia, que foi super produtivo. Muito obrigado a todos. Ludmila, tá com a palavra. Obrigada, Litz. Pessoal, eu quero agradecer, então, a presença de todos vocês. Espero que tenha sido, né, tão rico, né, como foi para a gente esse papo, esse primeiro papo hoje, né, que a gente falou muito sobre o cenário de macroalocação. E amanhã a gente coloca a mão na massa, assim como o pessoal falou, então a gente vai ter aí como convidados, né, um time de peso. A gente vai ter a Francisca Brasileiro, da TEG Investimentos, o Fernando Lovisotto, da 20 Partners, e o Guilherme Benites, da Aditus. Quero aqui agradecer, né, também aos nossos convidados do dia, Luiz Fernando, Caio Megali, Milton Rosa, também pela participação, e a todos vocês que estão aqui até agora online com a gente, mais de 93 pessoas, tá? Esperamos vocês amanhã, também no mesmo horário, às 14 horas, e é isso, pessoal. As perguntas do Q&A, nós respondemos, né, boa parte das perguntas, e o que a gente não conseguiu responder por conta de tempo, nós vamos abordar nos nossos canais de comunicação. Então, nas nossas newsletters, matérias do site, com certeza vai ser insumo para a nossa comunicação. Boa tarde a todos, muito obrigada e até amanhã, nesse mesmo bate-canal. Tchau, tchau. Obrigado, gente.